Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que tão bem nos acolhe nos momentos de tristeza e também nos acolhe nos momentos de alegria. Na noite de hoje, eu quero começar com o texto base que foi a inspiração para o trabalho da noite. Então, me permitam começar com a leitura dele e depois a gente vai discorrer um pouquinho sobre as considerações que a gente pode trazer na noite de hoje. O texto é do livro Da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, psicografado, pelo Espírito Emmanuel. E ele começa com o título Na Intimidade Doméstica. Me permitam a leitura. Em verdade vos digo que, quando fizeste para um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus, descrito por Mateus. E ele traz, na sequência, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E o texto discorre da seguinte forma. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos, pensa-lhes as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Conduze ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada, ouvida conveniências e permanece junto a ele, enquanto necessário. Abstém-se de indagações. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhes nenhuma obrigação. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, transcorrido quase 2 milênios, aplicamo-la, via de regra, às pessoas que não comungam do quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliado das melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis, toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos, aos companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. O nosso trabalho hoje começa com base nesse texto. É um texto relativamente curto, pequeno, mas ele nos traz diversos insights importantes para nós avaliarmos como nós estamos vivendo a nossa vida familiar, aqueles que estão mais próximos de nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos com empreitadas, Todos nós temos, às vezes, o objetivo de fazer grandes obras, grandes tarefas. E nós postergamos, às vezes, até o nosso ato caridoso ou a nossa atividade de auxiliar alguém. Quando a gente coloca isso numa meta grande. Eu vou fazer se for para muitas pessoas. Eu vou fazer isso se eu for visto. E muitas pessoas acabam de bom coração fazendo muitas coisas excelentes. Coisas necessárias. Auxiliam muitas pessoas nesse processo. Mas, em alguns casos, a gente esquece do fundamental. Daquele que está mais próximo de nós. Daquele que está a caminho conosco.
que também sente dores, que também tomba, que também precisa ser olhado. E a ideia na noite de hoje é a gente fazer essa reflexão. A gente olhar para esses elementos todos e pensar como esse samaritano, que não era bem visto pela sociedade judaica naquela época, vai lá e auxilia aquele que estava em necessidade. E quando a gente vê essa parábola, a gente lê ela, lemos ela diversas vezes, estudamos na casa espírita, estudamos na nossa origem religiosa, seja qualquer que foi antes de estarmos aqui, e nós fizemos essa leitura bíblica, e muitas vezes nós não nos aprofundamos em todos os elementos e dos recursos que Jesus utiliza para fazer, né, a educação moral nossa. Porque Jesus usava das parábolas como um processo educativo para todos nós. Então, nesse processo que a gente vai ver aqui, a gente vai observar que o samaritano, ele faz 8 etapas durante esse processo. Ele não simplesmente para, ele faz 8 ações. Essas 8 ações foram importantes. A primeira delas, ele teve que ver. Ele teve que enxergar o outro, parar para ver a dor do outro. Bem, quantas vezes a gente está tão corrido, a gente está com tanta coisa para fazer, e é normal nos dias de hoje a gente ser muito atarefado, que a gente não consegue enxergar aquela dor que está no nosso lado. Daquela pessoa tão querida para nós, às vezes os nossos genitores, os nossos companheiros de caminhada, os nossos filhos. E a gente está tão assoberbado de atividades que a gente não consegue ver, simplesmente ver que está no nosso lado. E depois, quando acontece algo grave, ou algo que não é mais remediável, diz, meu Deus, como é que eu não percebi se estava na minha frente o tempo todo? Então, a primeira coisa, ele viu. Ele olhou para quem estava lá e precisava. Aí vem o segundo passo. Às vezes, o segundo passo pode ser até mais difícil que o primeiro, que é aproximar-se. Como é difícil a gente se aproximar. A gente ver que o outro está em dificuldade e termos a iniciativa de nos aproximarmos, oferecermos ajuda, ou simplesmente estarmos ali ao lado. Às vezes a pessoa só quer uma companhia, só quer uma mão estendida, saber que tem um braço, que vai ser um apoio, um ombro, para chorar em algum momento. Mas tem que se aproximar. Se é difícil, às vezes, a gente fazer isso na rua para um estranho, isso também acontece no nosso círculo, perto da gente. O outro ponto é se compadecer da dor do outro. E às vezes a gente está tão envolvido nas nossas dores, naquilo que nós achamos que fomos machucados, e a gente se torna insensível. A gente não se compadece mais da dor do outro. Então, além de ver, se aproximar, a gente também precisa se compadecer do outro. Sentir com o outro. Mas esse sentir, ele tem que ser desprovido de julgamento. Nós somos ótimos juízes. Nós julgamos pra caramba, gente. E quando a gente julga, nos impede que a gente possa se compadecer da dor do outro. A gente sempre diz, mas ele está com essa dor aí porque ele é teimoso. Porque ele sempre faz coisas erradas. Eu avisei. Isso não muda nada. Isso não é se compadecer, isso é julgar o outro simplesmente. Depois, quando a gente consegue ver, a gente se aproxima, a gente sente a dor do outro, aí a gente consegue cuidar. Despender os cuidados necessários para aquela pessoa que está conosco. Depois, não menos importantes, é o transportar, é assumir a responsabilidade. Não é simplesmente, foi escolha dele, ou dela, ou de quem quer que seja.
Se erramos, erramos juntos. Se estamos aqui, então eu vou assumir a responsabilidade e vou andar mais alguns passos contigo. Eu vou te auxiliar nessa jornada. Depois, é acolher. É garantir um ambiente seguro, acolhedor, com amorosidade. Um ambiente onde vai permitir com que a pessoa se cure melhor. Que ela consiga lidar com as suas feridas de uma forma mais eficiente. Então, é de proporcionar esse ambiente. Sustentar, que é demonstrar que a pessoa pode confiar que você vai dar o sustento necessário, e não é o sustento material, muitas vezes. O sustentar é você mostrar que você está ali, que ela pode ter segurança que você vai auxiliar naquele momento. E, por último, perseverar. Talvez essa seja a mais difícil. Como eu falei antes, a gente tem muita questão do julgamento. E quão facilmente a gente desiste. A gente desiste do outro, a gente desiste porque não fez aquilo que a gente gostaria que fizesse, e a gente simplesmente abandona. Perseverar talvez seja o mais difícil de todos. Porque sim, a gente também está machucado em algum momento. E perseverar envolve a cura de ambos. Ambos serão curados se perseverarem. Essa é a questão importante. Então, nós vamos ver que dentro desse processo, desses elementos todos que o samaritano fez, é importante a gente lembrar aqui que, como instrumento que Jesus nos traz, e que a doutrina espírita nos dá uma nova visão, uma visão ampliada da mesma coisa, a gente vai ver aqui que, como ferramentas para a gente trabalhar, a gente vai ter a caridade e a humildade. Esses dois pontos serão fundamentais para a gente resolver essas questões e trazer o antídoto necessário. É importante a gente lembrar aqui alguns aspectos que são importantes. Eu sempre costumo dizer que muitas pessoas falam do termo caridade e humildade de uma forma muito superficial, né? Às vezes é uma palavrinha da moda, muito bonita de ser dita, mas a gente tem que entender profundamente o significado delas para a gente conseguir colocar em prática. E não só colocar em prática, mas tornar a nossa vida mais fácil. Quando a gente compreende, as nossas dores, os nossos ranços, eles se desarmam. Fica mais fácil da gente trabalhar com eles. Então, nessa perspectiva aqui, a gente pode ver que a caridade, a gente vai ter sim a instância material dela, de dar o suporte, de dar o necessário, mas é importante aquilo que a gente vai ver dentro da doutrina espírita, de uma explicação da caridade moral. Que são aqueles 3 itens muito falados aqui nessa tribuna. Constantemente, algum expositor vem falar sobre eles, que é benevolência para com todos, ser bom para com todo mundo. Opa, eu sou bom com os da rua e não sou bom com os de casa? Já é o primeiro questionamento que a gente tem que se fazer. Indulgência com as imperfeições alheias, ou seja, né, eu vou estar constantemente minimizando, não vou estar cobrando tanto, vou ser indulgente para com as falhas, porque elas vão continuar acontecendo. Lamento ser eu ter que contar para vocês, tá? Mas o outro vai continuar falhando para a gente, e muito. Assim como nós vamos falhar muitas vezes. E o perdão das ofensas. Então, a caridade, como entendia Jesus, são esses 3 aspectos. Benevolência, ser bom, ser indulgente e o perdão das ofensas. Só aqui, quantos desses será que a gente não está fazendo na nossa casa? É uma questão para a gente pensar a respeito. E a caridade emocional, esse fator emotivo. Porque, às vezes, a forma que a gente fala dentro de casa, a maneira como a gente trata o outro, não está sendo nada caridosa. Porque eu tenho rispidez, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho remorso, rancor. Várias coisas surgem ali.
E isso não auxilia ninguém, nem quem está mal e nem quem está fazendo. Então é importante a gente observar isso. Então, nesse caminho da caridade, a gente vai ter essas três instâncias: a material, a moral, né? E essa emocional. Juntamente com elas, nós vamos ver aqui também a humildade, o exercício da humildade, que é a grande característica do homem de bem. Então, quando a gente vai falar de humildade, a gente vai ver aqui que a gente reconhece os limites. A gente reconhece o limite do outro. Ah, mas o outro sempre é grosseiro comigo. Nossa, aquele meu familiar é difícil pra caramba, meu Deus. Já quando eu tenho um encontro de família que tem que encontrar aquele tio, aquela tia, aquele pai, aquela mãe, a pessoa já fica com sudorese, porque sabe que vai ser difícil. É reconhecer o limite. Reconhecer o limite daquela pessoa, porque o limite dela não consegue expressar o amor de uma outra maneira. Mas também a humildade nos manda reconhecer os nossos próprios limites. É entender, poxa, agora, desse ponto eu não consigo. Eu não vou conseguir ser paciencioso agora. De repente é o momento de pedir ajuda. É a hora de pedir auxílio. Então, às vezes, não é porque eu não consegui fazer, mas se eu conseguir pedir ajuda e conseguir auxiliar aquela pessoa, foi um ato de humildade. Porque a gente reconhece aquilo que nós conseguimos e aquilo que não conseguimos. O outro ponto é que a humildade questiona. Ela vai nos fazer questionar. Por exemplo, substitui eu tenho razão, ou o famoso eu avisei, né? Pesquisas indicam, tá, pessoal, que quando a gente fala eu avisei, aumenta a raiva da outra pessoa em 175%. É garantido, tá, gente? O que é útil e edificante nessa situação? O que eu posso aprender nessa situação? Lembram do julgamento que eu falei há pouco tempo? A falta de humildade nos torna juízes. E a gente julga o outro, sem nem menos pensar a respeito. E a gente perde nesse momento uma oportunidade grandiosa de crescimento para ambos. Todos vão crescer. Porque aquele que está recebendo ajuda, ele vê essa questão da humildade e da caridade. E você, quando consegue lidar com as suas emoções, consegue crescer também. Depois, a humildade transforma. No lar, ela vai converter o autoritarismo em cooperação fraterna. Então, em vez de eu criar esse ambiente tóxico, difícil de lidar, agressivo, eu posso transformar com base nesses dois elementos, da caridade moral principalmente, e da minha humildade e a minha vontade de querer transformar esse ambiente todo. Então a gente vai ver que nesse texto também a gente tem muitos campos da psicologia que estão aqui, que estão presentes, nesse curtinho texto que nós temos aqui. Então a gente vai ver que a prática da caridade, da gratidão, da humildade, ela vai ter um efeito psicológico gigantesco em nós. Que a gente vai ver em várias linhas psicológicas que vão utilizar desses tratamentos. A gente vai ter aqui a empatia e a escutativa, que foi um dos pontos da passagem bíblica. Então, será que não está me faltando empatia com a dor do outro dentro de casa e eu parar para escutar? Eu ceder o meu tempo para ouvir o outro que está ali? Às vezes só ouvir tu já resolveu 90% do problema, seja qualquer que for. Comunicação não violenta, a gente saber expressar os nossos sentimentos, saber fazer os pedidos. Mas não, né? A gente chega assim, né? Que a comunicação violenta fala, evite palavras como quase sempre, né? Para a pessoa. Você sempre faz isso desse jeito. É um gatilho na hora. A pessoa se transforma. E quando a gente começa a usar essas ferramentas da comunicação não violenta, a gente vê uma transformação gigantesca
ao nosso entorno. Limites saudáveis, a gente sim saber dizer o sim quando é preciso dizer o sim e também dizer o não. Estabelecer esses limites são importantes também. Reinterpretação benevolente, né? A gente trocar suposições. Ah, mas o fulano fez isso para mim, ele está me provocando. Mas isso foi para me provocar, para mexer comigo. E às vezes a pessoa não estava num bom dia. A pessoa falou aquilo porque estava estressada, que ela estava com algum momento difícil. E não foi, pessoal. Não foi destinado para nós. E quantas vezes a gente se mete em enrascadas por coisas tão pequenas no nosso dia a dia, por palavras mal interpretadas que nós recebemos. E por último, e não menos importante, o autocuidado espiritual. É o nosso momento diário que a gente vai ter de conexão. É aquele momento que a gente vai fazer uma prece, que a gente vai fazer uma meditação, que a gente vai silenciar um pouco os nossos pensamentos. Porque nesses momentos a nossa alma se abastece. E às vezes, nesse momento, é o único que a gente consegue respirar, tomar um novo fôlego, para ter uma outra atitude frente àquela situação. Às vezes a gente está no calor do momento e a gente dá a resposta e vira o caos. Então, ter momentos assim, eu gosto de momentos no primeiro momento do dia, assim. Às vezes não dá muito tempo, dá 15 minutinhos, mas são 15 minutos. A gente sai com o dia diferente. Não é a mesma coisa. A gente não vai ficar orando ou meditando por 1 hora. Aquilo que você consegue. Se você consegue 10 minutos, ou 5 minutos de muita qualidade, eles vão surtir um bom efeito para a gente. E sim, a gente pode estar em prece o dia todo também. Bem, algumas práticas que a gente pode utilizar durante esse processo, tá, gente? Que podem nos auxiliar e que vão transformar o nosso ambiente doméstico. Muitas delas a gente fala corriqueiramente aqui na Casa Espírita. A primeira delas é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma ferramenta poderosa, tá, gente? Ele transforma a nossa casa mesmo. Ele cria uma psicosfera positiva. Ele cria um espaço onde os nossos mentores podem chegar à nossa casa. E é um momento onde estarão com todos. É um momento que os nossos familiares vão vir nos visitar. É um momento, às vezes, até que a nossa casa vira um ponto de socorro. Porque aqueles que talvez estejam conosco, podem ser encaminhados. Então, o momento do Evangelho é muito importante, é um momento familiar. E é tão bom fazer em família. Né? Eu faço com minha pequena sempre participa das orações. Então, é um momento tão bonito, tão calmo, tão tranquilo, que vale a pena ser feito. Ritual de reconciliação breve. Não espere uma doença grave acontecer, a pessoa estar próxima da morte para a gente ir lá e se reconciliar com ela. Lembram do aproximar-se? A reconciliação tem muito disso. Da gente chegar perto do outro. Às vezes a gente tem que dar o primeiro passo. Porque não é porque o outro não queira, o outro não consegue. E se a gente consegue dar o primeiro passo, às vezes o outro vai vir com uma gratidão tão grande para nós, porque vence um muro difícil dele passar. E se a gente consegue dar esse primeiro passo, a gente abre essa porta para modificar aquela situação que está ali. Serviço silencioso, sim. Pequenos atos em casa, de auxílio. Não, olha aqui, eu lavei a louça, tá? Arrumei a casa. A pessoa fazendo propaganda. Não, às vezes a gente vai fazer porque é o nosso papel fazer. E porque às vezes a pessoa está precisando de ajuda. E pequenos atos de bondade para a pessoa também. Quando a pessoa nem percebeu e recebeu um agrado, e aquilo muda o dia daquela pessoa. Mediação de conflitos. Então, não colocarmos mais lenha na fogueira e, às vezes, nós sermos os apaguazadores. Acalmar. De repente, dar novas perspectivas.
mediar, auxiliar nesse processo e educar as emoções. Muitas vezes nós não nomeamos aquilo que nós estamos sentindo. E quando a gente consegue nomear aquilo que eu estou sentindo, fica mais fácil de lidar. Então, você está com uma irritação enorme naquele dia. O que é uma irritação de hoje? Ah, eu estou cansado. Não descansei no final de semana, então estou um pouco mais cansado. É cansaço. Então, eu sei o que é. Quando eu sei o que é, eu sei bem, hoje é um dia que eu estou cansado e mais irritado. A chance de eu sair fora da linha é maior. Então, eu estarei mais vigilante. Ou, outra coisa, estou chateado porque fulano fez isso. Por que fez isso? Fez porque a pessoa queria realmente fazer aquela atitude contra você? Ou ela fez sem perceber? Fez sem perceber. Opa, já muda o peso. Ela não fez por querer. Ela fez de uma forma involuntária e você se ofendeu. Então você dá uma nova dimensão para aquilo. Você dá um novo peso para aquilo menor. E você consegue lidar com aquilo de uma maneira mais tranquila. Então, alguns pontos, tá? Que a gente pode colocar, algumas práticas do convívio social com o próximo, né? Expandir o círculo de amor, que é importante a gente expandir sempre esse círculo, né? A gente colocar afetividade nas nossas atitudes e ações para com os nossos que estão pertinho da gente. A gente é muito bom em fazer para os outros, né, gente? Acho que esse é um ponto importante a gente lembrar. A gente está disposto a tirar a camisa pelo amigo. Né? Você vai lá e entrega tudo. E às vezes, para aquele que está perto de nós, às vezes a gente não entrega tudo. Ou tudo que o outro precisa. É importante a gente reflexionar por esse ponto também. Né? Então, priorizar os próximos, aqueles que estão conosco. Porque não adianta eu priorizar só os de fora e não olhar os que estão pertinho de mim. Talvez a tua grande missão nessa encarnação seja o teu círculo familiar. E talvez aquelas obras grandes que você faz lá fora seja uma fuga. Fuga porque você não quer enfrentar aquela dificuldade que é lá dentro. Então a nossa grande obra está pertinho da gente. A primeira delas. Uma presença fraterna. Às vezes, a nossa dificuldade é com o familiar. Às vezes, uma visita. Uma ligação. Hoje é tão fácil, né? A gente faz chamada de vídeo. A gente consegue estar mais próximo. Dá o primeiro passo. Está presente na vida do outro. Ser uma rede de apoio ou ajudar aquela pessoa a encontrar aquela rede que está precisando. Tem pessoas que têm dificuldade em pedir ajuda. Às vezes, o orgulho não permite. Porque é uma característica da pessoa, porque ela quer resolver tudo. Ela se sente responsável por aquilo, mas ela está precisando de ajuda. Basta ver irmãos que têm filhos mais novos chegando, amigos que têm crianças. Como é difícil formar uma rede de apoio para auxiliar. Doação responsável, atender às necessidades reais que a pessoa precisa, e o voluntariado consistente. Que é aquele voluntariado da gente fazer aquilo sem esperar nada em troca daqueles que estão conosco. De auxiliá-los que estão ali. Eles precisam desses pontos todos de auxílio. E para a gente se encaminhar logo por fim, porque a gente está passando quase do tempo aqui, a gente tem alguns obstáculos comuns e alguns antídotos que a gente pode utilizar para esses problemas todos que nós temos. Nós temos como obstáculo, o primeiro deles, muito falado também aqui, que é o orgulho, né? A gente fala muito sobre o orgulho. Todos nós temos alguma carga muito grande de orgulho. E a gente só vai vencer o orgulho com a humildade na prática. Daquilo que nós falamos antes. Para mim vencer o orgulho, eu vou precisar me desarmar. Eu vou ter que tirar essa minha carapuça e me entregar. Eu vou ter que ver minhas limitações, vou ter que enfrentar a dificuldade, eu vou ter que agir. Tá? Às vezes tem que dar o primeiro passo. Tem que ser o primeiro a pedir desculpas. O egoísmo, aquele mecanismo nosso, né? Eu quero tudo para mim. A gente vai superar educando os nossos sentimentos, nomeando os nossos sentimentos, aquilo que a gente está sentindo e o caminho no bem.
Esse e a generosidade. Esse será um ponto fundamental para a gente vencer o nosso egoísmo. O outro ponto é o ressentimento. Como nós somos ressentidos com coisas pequenas, às vezes que aconteceram há muito tempo atrás. A gente fica sentindo novamente, como diz Sérgio Lopes. A gente vai sentindo dores e dores. E para o ressentimento, meus amigos, somente o perdão. É perdoar. Perdoar não é liberar totalmente o agressor, mas simplesmente soltar o pescoço dele. Deixar ir. Experimentem vocês ficarem segurando algo com as duas mãos durante décadas. Os ombros vão ficar pesados, doídos. E esse segurar é o pescoço do outro, que a gente está segurando mentalmente. Mas os nossos músculos estão sentindo. Então é simplesmente soltar. Talvez a gente vai conseguir reconciliação, talvez numa próxima encarnação, dependendo do que aconteceu. Pressas e distrações, e como a gente tem pressa, e como a gente tem a oportunidade de ter distração nos dias de hoje. Às vezes a gente está com tanta pressa que a gente não enxerga o outro, e a gente tem tanta distração tão interessante, mais legal para fazer, que a gente não vê o outro mal ao nosso lado. E a falta de hábito. Estabelecer bons hábitos, como, por exemplo, o hábito da oração, o hábito da prece, o hábito de que hoje isso não vai me irritar. Metas pequenas, mas realizáveis, não metas gigantescas e impossíveis de serem feitas. E para a gente, chegando ao fim, algumas reflexões. Quem é o ferido mais próximo de mim hoje? Isso nós temos que nos questionar. Quem é que está perto de mim hoje que está ferido? Existe, será alguém? Dentro da minha casa? Dentro do meu círculo mais próximo familiar? Quem será? É uma pergunta que cada um vai responder para si mesmo. E qual dos 8 passos do samaritano me falta praticar essa semana? Depois eu vou deixar os 8 passos aqui, para a gente ficar olhando para eles. Qual deles que eu tenho que praticar mais? Certo? Então, passando adiante agora, que a gente possa, meus irmãos, com esse exemplo do samaritano, observar aqueles que estão à nossa volta. Que a gente possa ver com esse exemplo quais transformações a gente precisa fazer em nós. Essas transformações todas vão nos levar para aquilo que Jesus nos diz, né, que os Espíritos vão nos trazer, que é o homem de bem. Para nos tornarmos esse homem de bem, a gente vai ter que passar por essas transformações. Não tenhamos pressa. Que a gente possa atingir cada uma delas ao nosso tempo. Mas também não fiquemos parados. Que a gente possa observar as suas oportunidades perto de nós e que a gente possa dizer, hoje serei próximo de alguém próximo. Muito obrigado pela atenção e a paciência de todos. Nós passamos um pouquinho do tempo hoje, certo? E que a gente possa levar conosco todas as energias boas que essa casa sempre nos transmite quando estamos aqui, que os ensinamentos de hoje possam nos auxiliar de alguma forma, tanto quanto foi para mim. Sempre eu trabalho para quem fala primeiro, então foi uma gratidão estar aqui. Obrigado, uma boa noite a todos.